Então, com a palavra, o nosso querido amigo Luiz Carlos Pereira. Muito obrigado. Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que possamos altear as nossas vibrações para entrar em comunhão com o coração do Cristo. Antes de começar o assunto, vou fazer uma pequena confissão para vocês com relação a essa página, né? Guardai-vos dos cães. Me fez lembrar, enquanto a nossa irmã estava lendo, uma passagem há muito tempo. Estava iniciando o processo, né, de falar em público, lá no André Luiz, a casa da onde eu tenho origem, né? E quando eu estava subindo as escadas, tinha uma senhora de idade já. Ela chegou para mim e disse assim: é você que vai fazer palestra hoje? Eu falei assim: sou. Mas é você mesmo? Eu falei assim: pelo menos meu nome está lá no quadro, né? Mas é você? Eu falei: agora já estou na dúvida. Já fiquei na dúvida. Aí ela falou assim: ih! Aí eu não gosto quando o senhor vem falar. Assim. Foi assim. Direto. Aí eu era muito mais ignorante do que eu sou hoje, né? E aí eu comecei assim: mas por que a senhora não gosta? Ah, porque o senhor fala uma coisa, o doutor Bezerra fala outra. Aí eu falei assim: mas aí não tem problema, né? Porque se eu falei alguma coisa, né, e o doutor Bezerra falou outra, a senhora segue o doutor Bezerra, pelo amor de Deus, não tem problema. Nós somos médicos homeopatas, mas só aí vai a nossa semelhança, né? Ele está lá em cima, ele sabe mais dormindo do que eu acordado. Comecei a brincar com ela. Não, porque o doutor Bezerra fala que o espírita não pode frequentar o carnaval e o senhor diz que pode. E eu nem me lembrava que o senhor tinha comentado alguma coisa com relação ao carnaval, enfim. Aí eu fiquei: não, mas não é isso. Aí eu tentei justificar, mas saí dessa conversa nitidamente alterado. Nitidamente alterado. O coração, sabe? Aquela energia que ela jogou, né? E eu sentei na mesa, a dirigente abriu que página? Imaginem. Guardai-vos dos cães. Não é? Então, obviamente, o Emmanuel até explica, não é que a gente vá comparar as pessoas a um animal irracional, não é isso. Mas é aquela vontade de estraçalhar as coisas que você, nesse caso específico, está construindo, né? No meu caso, eu estava iniciando um processo, né, de falar em público, coisa que não é muito fácil. Em especial no início, a gente até estava comentando, né? Você tem que vencer todas as barreiras, dificuldades, inseguranças, o medo, né? Dizem que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte, estatisticamente, né? Pesquisas mostram isso. Então, foi de alguma maneira, foi um golpe que, se eu não tivesse... E vejam como a misericórdia divina funciona, né? Porque no caso do André Luiz, a página foi aberta aleatoriamente, entre aspas, né? Aqui já tem a programação, né? Então aquilo foi para me confortar, para dizer: filho, continua, não é? Faz parte. Nitidamente eu senti: só uma árvore que produz frutos é que leva pedrada. Não é? Você está começando, então você não vai querer levar pedrada? Olha o nosso exemplo maior, né, do planeta, que é o Cristo. Imaginem, né? A cada 2 dias ele tinha que sair do lugar, porque senão ele era preso. O nosso querido Chico dizia que ele era um médium, era um missionário itinerante, que ele estava sempre fugindo, porque se ele ficasse 2 dias, né, ele é chamado peripatético, né, é o missionário que ensina andando, estava sempre fugindo. Então, se aconteceu com ele, por que não pode acontecer com a gente? Né? A gente tem que deixar de ser melindrado, né, essa nossa excessiva suscetibilidade às críticas alheias, não é? Se a crítica foi boa, né? Por exemplo, no caso, se eu falei alguma coisa do carnaval, com certeza não foi estimulando, né? Pode ter sido aquela passagem que eu falei do Chico, não sei se vocês conhecem, que uma vez o Chico estava num bar, né?
e conversando com todo mundo do bar, tomando o cafezinho dele, né? E aí conheci a vida de todo mundo que estava no bar, e aí passou uma espírita, né? E olhou aquilo e falou assim, o Chico num bar? Não é possível. Como é que o Chico está nesse ambiente de bar, né? E aí ela não se conteve, chegou para ele e disse assim, Chico, mas você num bar? E ele disse assim, minha filha, quando um espírita está num bar, ele vira um lar. Não é? Pode ter sido isso que eu falei com relação ao carnaval, mas ela interpretou errado. Enfim, não tem problema, né? O importante é a gente perseverar. E estou contando essa história porque a última frase do Emmanuel tem a ver com o nosso estudo. Quando ele diz que a domesticação é um processo de ordem de caráter divino. A gente não tem que tentar corrigir ninguém ou nem ficar se justificando. Não, segue, né? Passa adiante. Claro, avalia se a crítica tem algum fundamento, se ela merece a nossa atenção, né? Porque se a gente fica refratário a toda crítica, a gente já está num estágio de obsessão chamado fascinação, né? Vocês lembram? Obsessão simples, fascinação e depois vem a subjugação. O fascinado é o que não gosta de crítica nenhuma, né? Se fizer qualquer crítica a ele, ou a comunicação mediúnica, o que ele fala, ele deixa até de ter amizade com aquela pessoa, né? Então toda crítica é válida, mas não vamos também paralisar os nossos esforços a depender desses cães, entre aspas, né? Quando ela falava, né, e ela até comentou com relação a não comparar aos cães, né? Claro que não está falando com os seres irracionais, mas eu me lembrei logo de um cachorrinho que, de alguma maneira, vai destruir as coisas que são importantes para a gente, né? Um sofá, uma almofada, um tapete, né? Uma bonequinha, né? Um chinelinho, que eles adoram o chinelinho, não é? Eles amam o chinelinho. Então, coisas que a gente gosta, eles vão lá estraçalhar, às vezes até inconscientemente, né? No caso dessas pessoas, é inconsciente ou não, não importa, não é? De qualquer maneira, é ignorância. Ignorância do bem. Porque se elas soubessem fazer o bem, elas não estariam fazendo aquilo, não é? Então é isso que importa. Então, feito esse comentário, nós vamos então para a essência do nosso estudo, que é na parte 4ª. São 4 livros dentro do Livro dos Espíritos, né? 4 partes, né? 4 tomos. E a 4ª parte, no capítulo 2º, nós pensamos a duração das penas futuras. Por que nós pensamos isso? Porque essa mensagem, ou essas perguntas e respostas, são muito importantes até hoje, para nós, para o nosso conceito de justiça. Não é? Porque, como diz o Sermão da Montanha, numa dos seus degraus evolutivos, né? O Sermão da Montanha são vários degraus, né? A cada bem-aventurança a gente vai subindo um degrauzinho. Um desses degraus é bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de quê? Justiça. Porque eles serão o quê? Saciados. Não é isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa noção de justiça, na imensa maioria das vezes, é diferente da justiça divina. Não é? A nossa concepção de justiça é uma concepção de vingança. Não é? De alguma maneira a gente, mesmo inconscientemente, às vezes não, às vezes conscientemente, a gente quer ver aquela pessoa que cometeu aquele ato sofrer. Não é? E de alguma maneira, se ela estiver sofrendo, a gente tem um prazerzinho. Por exemplo, um governante que está preso e está comendo presunto, está comendo salmão, está comendo caviar, né? A gente fica feliz com isso? Não, tem que comer pão com mortadela, e olhe lá. Né? Enfim, é luxo, né, mortadela? Pão com margarina, pronto. Enfim, olha aí como é que é o negócio. Exemplo vivo. A cores, hein? Pois é. Enfim,
Então é completamente diferente, né? No critério divino, como é que funciona a coisa? A matemática divina com relação à justiça. Há mais alegria nos céus por um pecador que se redimiu do que 99 justos que estão trabalhando em favor do bem. É bem diferente, né? Tem mais alegria no céu por um que se recuperou. E aqui a nossa questão é sempre, né, agora nós estamos nessa ebulição, né, enfim, das punições, como é que tem que ser as punições aos criminosos, e a gente vai vendo nas redes sociais uma efervescência, né, dessa concepção de vingança, não é? Tem que matar mesmo, tem que fuzilar, tem que acabar, não é? Enfim, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E essa questão é tão importante, eu fiquei assim impactado quando eu reli, porque vários espíritos de um caráter muito evoluído, vou usar essa expressão, no mínimo, muito evoluído, opinaram sobre essas perguntas. Do nível de um São Luís, Santo Agostinho, Lamennais, Platão, Paulo de Tarso, Kardec. 6 espíritos opinaram sobre essas perguntas. Então, para eles não é qualquer coisa, né? Não é isso? Porque a nossa irmã citou uma frase de Paulo de Tarso, a gente pensa assim, não, Paulo de Tarso parou de escrever lá nos Atos dos Apóstolos. Não, aqui no Livro dos Espíritos tem essa mensagem dele, falando sobre essa duração das penas futuras. Então a gente vai comentando, né? vai lendo e vamos fazendo pequenos comentários. São as perguntas de 1003 até 1009. A gente vai ver o que dá, tá? 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Essa é a pergunta do Kardec, tá? E não pensem que Kardec não tinha uma opinião formada sobre isso, mas ele funcionava como o alter ego da humanidade, ou seja, tudo aquilo que nós perguntaríamos, ele ficava imaginando qual a maior curiosidade das pessoas com relação a esse tema, e ele fazia a pergunta, não é? Ele não ficava apenas atrelado à opinião pessoal dele, né? Ele fazia como se fosse uma enquete sobre qual era a maior curiosidade da humanidade com relação a vários temas, e fazia esse interrogatório aos espíritos luminares da codificação. Então é claro que ele sabia essa resposta, né? Porque ele pergunta assim, uma lei arbitrária, né? Quer dizer, acreditar numa lei arbitrária no universo é desacreditar na própria divindade. E ele já tinha feito as perguntas lá no início, né, sobre os atributos da divindade. Os atributos, as características de Deus. Não é? A questão número 10 diz que a gente não tem condição de entrar na dimensão absoluta do que é um ser como Deus. Não tem como entrar. Falta-nos para isto sentido, capacidade. Mas a gente já pode conhecer um pouco dos seus atributos, né? Um deles é a onisciência. Ele sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, não pode existir uma lei arbitrária no universo que ele não conheça, que esteja fora do controle divino, não é? Mas ele quis fazer essa pergunta porque ele vai desenvolver a grande questão filosófica que era predominante no século XIX, o século do Kardec, e ainda é até hoje, que é a duração das penas para a eternidade. Não é? Um céu paradisíaco criado para os bons, para os justos, e um inferno também eterno criado para os maus. Não é isso? Era a ideia predominante da época. E ainda é, da imensa maioria de algumas doutrinas e filosofias cristãs ou não, né? Mas, enfim, que existe um céu e um inferno para sempre. A depender do que a pessoa fez na vida, numa existência, apenas numa, né?
ela vai ser jogada num lado ou no outro. Por isso que então Kardec começou assim, ele já começa comendo pelas beiradas, o bom senso encarnado, que era Allan Kardec, ele vai comendo pelas beiradas. Vem cá, mas existe uma lei arbitrária aí, ou pelo contrário, né? Existe, ela está subordinada a uma lei qualquer. E a resposta? Deus nunca age por capricho. Óbvio. E tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. E aí eu lembrei da domesticação. Essa domesticação que fala aí no início, né, na página de Emmanuel, essa domesticação vai ser regido pela justiça, misericórdia e bondade divina, né? Que é um dos capítulos aqui do livro dos Espíritos. Lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só, não são 3 leis, por isso que está no singular. Às vezes a gente não presta atenção no detalhezinho, né? O capítulo é Lei de Justiça, Amor e Caridade. Na divindade, isso é indissociável, né? Quando um espírito está sendo avaliado, esses 3 quesitos estão em campo. A justiça, o amor e a caridade. Não vai haver, por exemplo, como seria se nós estivéssemos julgando, a questão da vingança jamais ia entrar na história, não é? Porque Deus não julga, nem faz acepção de pessoas, ok? Então a resposta foi clara, óbvio que existe uma lei de sabedoria e bondade regendo os destinos de todas as criaturas. Mas aqui também eu queria fazer um adendo, porque Kardec fala a duração do sofrimento do culpado, certo? A gente tem que fazer uma diferenciaçãozinha dos sofrimentos inerentes àquele que reencarna num planeta como o nosso, não é? Todo espírito que reencarna vai passar por uma série de sofrimentos, de dores, que a espiritualidade gosta muito de chamar de vicissitude. Eu não sei se eu falei isso aqui da outra vez, mas se eu falei, desculpa, né? Estou repetindo, mas sempre tem gente nova, e até na internet, né? Então, durante décadas, eu acreditei que vicissitude, a palavra vicissitude, era sinônimo apenas de problema, dificuldade, sofrimento, não é? Não é assim que a gente pensa? Durante décadas eu pensei, não, tem que passar pelas vicissitudes, as dificuldades, os obstáculos, as dores, os sofrimentos e tal, tal, tal. E um dia eu estava preparando um estudo, e eu gosto sempre de fazer o que o Kardec nos recomenda, logo na introdução do Livro dos Espíritos, no tópico 17, ele recomenda assim, silêncio e recolhimento. Todas as vezes que entrares em contato com uma verdade de ordem espiritual, com uma palavra de vida eterna, faz silêncio e recolhimento. Aí eu fiz silêncio e recolhimento, estava estudando sobre vicissitude, e veio assim, nitidamente, vai no dicionário, vê o que é vicissitude. Eu falei, mas eu já sei. Que coisa, né? Não deixa nem eu estudar direito, deve ser obsessor, né? Perturbando, eu já sei, já fiz 300 palestras sobre isso, já usei vicissitude direto, eu sei. E aí, vai no pai dos inteligentes. Né? Dicionário é pai dos inteligentes, porque, enfim, dos interessados, né? Interessados e inteligentes. Aí eu fui, aí eu vi lá que uma das denominações, né, um dos significados da palavra vicissitude é mudança. E aí eu passei a entender melhor. E eu entendi por que eles mandaram eu ver o sentido do dicionário. Sabe por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é que gosta de mudança aí? Só se for para melhor, né? Botaram dinheiro na conta corrente, né? Botaram um dinheirão aí, um salário extra. Aí a gente gosta, dessa mudança a gente gosta. Né? Mas, na imensa maioria, as outras mudanças a gente gosta. Né? A gente gosta quando perde alguma coisa, né? Quando cai alguma coisa,
né? Porque com o tempo, com a idade vai caindo tudo, né? Não vai? A lei da gravidade, ela é cruel, né? Tudo vai caindo. Só o que sobe é o colesterol e a gengiva. Não é? É terrível. Eu nem vou tocar na questão do cabelo, porque aí eu entro em depressão, né? Mas, enfim, é uma coisa horrorosa, né? Horrível. Então, ninguém gosta de mudança. Então, por isso que na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando fala da encarnação, está falando da encarnação, qual o objetivo da encarnação? Primeiro, está dizendo ali, Deus impõe a encarnação, impõe. É uma imposição. Por quê? Se Deus impõe é porque é bom. É para o nosso bem. E está escrito lá, para que nós cheguemos à perfeição. A nossa irmã leu uma outra pergunta que falava disso também, né? Para que nós cheguemos à perfeição. E diz assim, e passando pelas vicissitudes da vida, nós atinjamos essa condição de perfeição. Sabe por quê? Porque uma das leis imutáveis do universo é que tudo muda o tempo inteiro. É ou não é? É a lei da impermanência. Não é? Tudo está mudando. Então, se o espírito não aprende a lidar com a mudança, ele não vai estar preparado para administrar a parte que lhe toca na obra da criação, que é a continuação da questão 132. E eu estou falando isso porque é diferente dessa pergunta aqui. Aqui está falando do sofrimento causado pelo culpado, tá? Para a gente fazer essa diferenciação. Não é um sofrimento, um conjunto de sofrimentos inerentes à própria reencarnação. É aquele que errou. E errou como? Errou com seu semelhante, tá? O culpado aqui é aquele que agrediu, que ofendeu, que abandonou, que traiu, ok? O seu semelhante. Aí é diferente. Aí ele entra numa condição de criminoso contra o seu semelhante, o seu irmão, que no Antigo Testamento está simbolizado na figura de Caim, não é? Caim, agredindo o seu irmão. Ah, não, mas eu não matei. Às vezes não matou fisicamente, mas matou a esperança, a autoestima daquela pessoa, a força para continuar vivendo. Tem várias maneiras da gente matar o nosso semelhante, de sermos o Caim do nosso semelhante, não é? Então, é isso que está sendo dito aqui, né? Sofrimento do culpado. E aí é 1004. Em que se baseia a duração... Aí agora ele já vai falar da duração. Primeiro ele pergunta se existe uma lei. E aí, tá, existe a lei, já sei. Mas qual é a duração dessa lei? Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? Resposta. No tempo necessário ao seu melhoramento. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em se melhorar. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. E aí tem a assinatura de quem deu essa resposta. São Luís, que é um dos grandes mentores da chegada do do Consolador, prometido, era, não sei se ainda é, né, o espírito protetor da França na época, né? Não sei porque eu não tenho tido contato com ele, por isso que eu não sei ainda se continua ou não, né? Mas enfim. Então vejam a resposta de São Luís com relação a essa questão. E é uma resposta muito interessante, né? Por quê? Porque coloca sempre a doutrina espírita, por isso que a gente diz assim, a doutrina espírita não proíbe nada, não é? Não condena nada, não julga nada, porque ela joga 100% a responsabilidade no colo da própria pessoa, não é? Enquanto durante milênios a gente foi educado acreditando na punição e na graça,
divina, né? Que a gente ia ser punido por Deus, ou se fizesse tudo direitinho, ia receber a graça divina, né? Nós, com a chegada da doutrina, vamos ter esclarecidos, ampliados, ad infinito, o conceito que já existia no Evangelho. O próprio Cristo trouxe esse conceito, quando ele enumerou a cada um segundo as suas obras. Não é a mesma coisa que está dizendo aqui? Então não tem milagre. Não tem milagre. Uma vez eu fiz uma palestra também falando sobre o milagre, né, que o Espiritismo não acredita em milagres. Aí quando eu desci tinha um outro cãozinho me esperando. Não foi do carnaval. E aí esse outro cãozinho disse assim, se eu escutasse essa palestra 2 meses atrás, eu tinha me suicidado. A pessoa estava me esperando. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, não faça isso, meu senhor, né? Meu nome está sempre ali na lista. E o dia que eu vier falar, o senhor não vem, mas não se mata. Pelo amor de Deus. Aí eu comecei, nessa hora você tem que começar a brincar, né? Eu falei até assim para ele, eu sei que a palestra foi ruim, mas a esse ponto do senhor querer se matar. Aí ele falou assim, mas é porque o senhor tirou a esperança da gente. Eu falei, mas por quê? Não, porque o senhor falou que milagre não existe, né? O milagre não existe. Aí eu, com toda calma e paciência, disse assim, não fui eu que disse. Na verdade, eu vim fazer um estudo sobre o livro A Gênese. Essa casa aqui é uma casa que segue a doutrina espírita de Kardec. E aí eu tenho que ser fiel a isso aqui. Então, eu acho que eu cumpri o meu dever sendo fiel, né? Porque tudo que eu falei está aqui. Existe um capítulo, não há milagres, né? No livro Gênese de Kardec. Então eu estou sendo fiel. Talvez o senhor é que não esteja na casa certa. Porque existem dezenas, centenas e milhares de casas que apregou um milagre, não é? Então talvez na sua condição seja melhor lá. Não é que eu esteja lhe mandando o senhor embora, muito pelo contrário, mas a doutrina espírita vai entrar em choque com a sua vontade, sua esperança, o seu desejo, né? O seu desejo é que continue existindo o milagre, e aqui a gente não vai. Aqui é a doutrina da responsabilidade. Viram aqui o São Luís respondendo? Vai durar quanto tempo o sofrimento? Enquanto você não melhorar. Não é? Enquanto você não fizer esforço para extirpar de dentro de si a causa do seu sofrimento. Porque não é Deus que criou essa, né, colocou dentro de você essa mágoa, essa raiva, essa inconformação, essa inaceitação da vida como ela é. Não foi Deus que colocou, não é? Então, naturalmente, não é Ele que vai tirar. Entenderam? É a lei da responsabilidade total. Aliás, já que eu falei de um grande livro do Kardec, que é a Gênese, tem um outro chamado Céu e Inferno, não é? Que é maravilhoso também, a gente lê pouco. Eu, pelo menos, leio pouco. Devia ler muito mais do que eu leio, né? Mas, enfim, lá tem um Código Penal da Vida Futura. Já ouviram falar, né? Código Penal da Vida Futura. Dizendo assim, todas as vezes que o culpado, ou seja, todas as vezes que... E a gente erra muito, né, na lei divina, quando, de alguma maneira, a gente machuca o nosso semelhante. A gente age com desamor, com desatenção, com desprezo. Madre Teresa de Calcutá dizia que o pior sentimento humano não é o ódio, como muitos podem pensar. É qual? Indiferença. E a palavra já diz, né? In é não. Diferente. É diferente de você, então você diz não. Se for igual a mim, se for do meu partido, do meu time, da minha classe social, da minha cor, né, aí eu, né, da minha religião, aí eu aceito. Se não, eu não aceito. Entenderam? Então, obviamente que esses sentimentos, quando a gente age assim, é que a gente está transgredindo a lei. E o Código Penal da Vida Futura vai dizer o quê? Que todas as vezes que a gente desliza e
tomba feio nessa desatenção, nessa indiferença, nessa agressão ao nosso semelhante. O Evangelho diz que já é um grande equívoco termos demandas um contra os outros. Não é? O Evangelho diz assim, já é um grande equívoco, um grande erro terdes demandas uns contra os outros. Porque isso passa pela não aceitação do outro como ele é. Não é? Enfim. E o Código Penal vai dizer o quê? Que todas as vezes que a gente faz isso com alguém, existe um caminho de restauração, regido pela lei divina, obviamente. É isso que a gente está estudando aqui, não é? O caminho de restauração, todas as vezes que a gente ofende, agride, abandona, trai, machuca, em primeiro lugar, qual é o primeiro degrau que a gente tem que trilhar? Vou beber uma água, que minha garganta está seca. Agora, no Código Penal da vida futura, para a gente se restaurar perante a própria consciência, qual o primeiro passo? Sabia. Eu instigo porque essa classe aqui é boa demais, né? Por isso que eu amo vir aqui, né? Vocês sabem tudo. O primeiro passo é o arrependimento, né? Porque enquanto a pessoa acha que não é assim mesmo, eu fiz porque a pessoa mereceu, porque meu temperamento, porque não sei o quê, papapá, né? Se eu não fizesse, outro vai fazer, ou ela vai fazer comigo e tal, né? Quando você fica justificando o teu erro, aí não tem jeito. Não começou a restauração ainda. Então, o primeiro passo é você se arrepender. Ok? E é bom que a gente se arrependa enquanto estiveres a caminho, né? Não diz assim? Jesus não falou? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estiveres a caminho com ele, enquanto estiver reencarnado. Sabe por quê? Porque quando desencarna, a consciência grita. Aqui, pelo corpo físico, ela fica abafadinha, né? E a gente tem tanta coisa para fazer, tem tanto Facebook para ver, né? As postagens, para ver se o pessoal curtiu o que a gente colocou, se compartilhou, quem botou coraçãozinho, né? Quem mandou mensagenzinha para a gente fica tem tanta coisa para distrair aqui, enquanto a gente está reencarnado, que a consciência fica abafadinha, né? Fica bem abafada, só que quando a gente desencarna, a coisa eclode, né? Explode o coração, né? Como diz a música. E aí você vai ser defrontado com essa falta de luz própria, né? Como aconteceu com o espírito do irmão Jacó no livro Voltei, né? Um grande trabalhador espírita chega lá numa condição bem aquém do que ele gostaria, que ele não tinha luz, né? Enfim, o primeiro passo é o arrependimento, o segundo, expiação, né? Que é o sofrimento que vai ser gerado por esse arrependimento e tal. E outra coisa, expiação, também quer dizer que a gente vai ter que, se a gente não se reconciliou com a pessoa aqui, enquanto estava em caminho com ele, a gente vai ter que voltar. Por isso que tem muita gente que diz assim, o quê? Não, eu quero me ver livre dessa pessoa, né, o mais rápido possível, porque na próxima eu não quero ver nem pintado, né? Não é assim que as pessoas dizem? Então, olha só, é o grande problema, vai ter que voltar, a expiação é isso. A não ser que essa pessoa já tenha se livrado de você, ela pode ter se libertado. Sabia? O livro Ação e Reação, do André Luiz, diz assim, não, nem sempre você vai voltar com a mesma pessoa, porque ela pode estar no nível superior, e ela disse assim, ela tem o direito, não, agora eu não quero. Aí, mas não tem problema, porque a lei vai trazer outra pessoa para você devolver em carinho, em amor, em atenção, em afetividade, aquilo que você não fez para aquela pessoa, né? A lei funciona assim. Tem gente que ficou incomodada aí, né? Tem gente que a gente percebe que a pessoa fica se coçando, assim. Abriu o olho. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Vai ter que voltar, não é melhor? Por isso que Jesus falou, é melhor agora. Melhor agora. Vamos reconciliar com a sogra? Eu sempre, toda vez eu falo assim, não, eu não vou falar da sogra, mas eu não consigo. Não consigo.
Enfim, é só um exemplo, né? É um arquétipo, né? A sogra, a nora é um arquétipo dessas dificuldades, né? Hein? Não, e eu tenho. A minha sogra caiu do céu. E não foi porque a vassoura quebrou, não. Nosso amigo ali pensou logo, não foi isso, não. Caiu mesmo. Eu só não tenho retratinho, mas não tenho retratinho hoje em dia mais, rapaz. Eu já sou do tempo tecnológico. Eu tenho no celular, quer ver? Depois eu te mostro. Enfim, vai ter que voltar. Não é melhor agora? Reconcilia-te, porque senão a coisa vai piorar. E o terceiro, reparação. Ok? Porque a gente vai ter que devolver o amor cobre a multidão de pecados, não é isso? Ou lava, é uma das outras traduções. O amor lava. Eu gosto mais até de lava do que cobrir. Que às vezes cobrir é coisa detrito, né? Você está com a sujeira, então bota debaixo do tapete. Não, prefiro lavar, né? Limpar. O amor limpa naturalmente a nossa multidão de pecados. A gente vai ter que devolver, então é melhor agora. É melhor não criar dificuldades, né? Então, quanto tempo isso vai demorar? Aqui. No tempo necessário ao seu melhoramento. Já que a gente é reencarnacionista, isso pode levar várias reencarnações. Várias reencarnações. Uma vez o Chico estava tendo lá uma reforma no centro, né? No centro dele, e tinha duas pessoas brigando sobre, dando pitaco, né? Cada um dando sua opinião com relação a como tinha que ser a obra, né? E as duas pessoas estavam discutindo, não, eu acho que tem que fazer isso. Eu falei, não, pelo contrário, vai gastar dinheiro, né? Tem que fazer isso. E eles foram começando a altear a voz, né? A engrossar a voz, o timbre, e etc. E o Chico estava ali do lado, né? Um deles era o ex-chefe dele. E estavam os dois quase gritando. Quando a coisa já ia desandar, e o Chico percebeu que eles iam brigar fisicamente, o Chico chegou, aí intercedeu e disse assim, meus filhos, sabem desde quando vocês estão brigando? E aí eles tomaram um impacto, né? Imagina a voz do Chico falando isso, né? Sabe desde quando vocês estão brigando? Aí eles olharam logo para o relógio, né? A gente é tão burro, ignorante, né? Deve ter uns 10 minutos, uns 20 minutos. Aí ele falou assim, não, vocês estão brigando desde a construção do Templo de Jerusalém. Eram espíritos inimigos que já tinham uma pendenga, uma animosidade desde o templo, né? Imaginem. E estavam ali para se reconciliar. E pelo jeito não estava dando certo, né? Então foi preciso a advertência do Chico. Aí eu logo pensei, quando eu escutei essa história, a gente não tem criatividade nem para arrumar inimigo, né? Até os inimigos são os mesmos, né? É uma coisa horrorosa. Mas é porque a lei vai o quê? Vai trazer de volta, né? Vai sempre trazendo de volta. A 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo do que quando estava vivo? Porque ele está falando de sofrimento, né? Então, quando está desencarnado, é menos longo ou mais rápido? É tão longo ou é mais rápido? Mais ou menos isso. Aí a resposta, parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Prestem atenção nisso aqui, ó. Parece mais longo. Para o espírito culpado, o tempo parece mais longo. Não existe sono para ele. Só para os espíritos que chegaram a um certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Vamos destrinchar isso aqui. Vou perguntar para vocês, no plano espiritual, tem sono ou não tem? O que vocês acham? Vocês que já leram a obra aí de André Luiz, por exemplo. Tem, não tem? O André Luiz não dormiu lá? Não dormia lá? Todo mundo dormia depois que trabalhava nas câmaras de retificação, não é? Eles chamam de repouso, né? Mas tem sono, né? O André Luiz não foi visitar a mãezinha dele? Quando estava dormindo? Não é?
dormiu, se emancipou, né? Outra parte do corpo espiritual dele foi visitar uma outra colônia, né? Onde estava a mãezinha. Então tem sono. Por que aqui está dizendo que não tem sono? Porque está falando de espírito culpado, né? Aí eu vou perguntar assim para vocês, será que nos 8 anos que o André Luiz ficou no umbral, ele dormiu? Entenderam? Porque aquele sofrimento, por isso que eu digo, eu não, né? Eu digo besteira. O Evangelho diz, reconciliai enquanto estais a caminho. Porque a matéria protege, abafa. O André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, diz que o corpo abafa as nossas potencialidades em 1/8. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Para bem e para mal. Para bem porque nós não, né, somos limitados em inteligência, espiritualidade, em capacidade intelectual, cognitiva, etc. Né? Mas graças a Deus para mal também. Então todo sofrimento de alguma maneira fica represado. Não é? Às vezes, depois de um tempo, ele começa a se manifestar na forma de transtornos mentais ou emocionais. A ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, toque, etc. Né? Esse sofrimento fica tão contido lá dentro, no espírito, que ele se manifesta através de algum transtorno de ordem emocional. Mas o corpo é um abafador. Por isso que ele está dizendo que aqui no espírito não tem sono, enquanto ele está com remorso. Remorso é diferente de arrependimento ou não é? O que vocês acham? Hein? É diferente? Se for no dicionário, a gente vai ver que é sinônimo, né? Remorso e arrependimento, mas no conceito espiritual é diferente. Que eu falei aqui do Código Penal da Vida Futura, e diz que o arrependimento é o primeiro passo para a restauração, para a recuperação, não é? Então a gente pode dizer que o arrependimento é proativo. É o espírito que diz assim, não, eu cometi o erro, mas eu quero me consertar. Entendeu? Eu estou disposto, eu tenho boa vontade a reparar o erro que eu cometi. O remorso não. O remorso a pessoa fica lembrando, remoendo, e ele não consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel. Entendeu? Por isso que não dorme. E aí uma outra coisa aqui também muito interessante, que diz assim, no final, só os espíritos que chegaram a um certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Sabe por quê? Porque para o espírito puro, vou fazer essa revelação para vocês. Para o espírito puro não existe nem futuro, nem passado. Só existe o eterno momento presente. Entenderam? Vejam que grande parte dos nossos sofrimentos está justamente ligado a esse saltitar da mente, né? As duas maiores psicopatologias mundiais, a ansiedade e a depressão, estão ligadas ao futuro e ao passado. A ansiedade ao futuro e a depressão ao passado. Que a nossa mente fica o tempo todo. Né? É difícil, por exemplo, a gente... Deixa eu ver aqui. Não, aqui todos vocês estão presentes, né? Mas em outras casas espíritas que eu estou falando, né? A pessoa fica assim, mas esse cara não vai parar de falar, não? Pô, tem um lanchinho lá embaixo tão bom. Pô, será que fizeram aquele... Aqui é pastel ou é pizza? É pizza, né? Pizza, a coxinha do Eurípides... Aí o estômago começa a roncar, a pessoa começa a salivar, né? Pô, esse cara não para de falar, ainda vai levar 15 minutos, meu Deus do céu, né? Ou então lembra de alguma coisa, hoje de manhã eu briguei com fulano e tal. Aí fica assim, não é assim? Os orientais chamam de macaquinho saltitante, a nossa mente, não é? E o espírito puro não, o espírito puro só vive ele vai ao passado para trazer à luz uma experiência que vai ser útil no presente, e ele vai ao futuro para buscar uma inspiração, imaginando alguma construção a nível de futuro. Por que eu estou dizendo que o espírito puro age assim? Porque Jesus é um espírito puro, não é?
É o espírito mais perfeito que Deus nos tem oferecido presente. Olha a resposta da espiritualidade. Quando Kardec, na questão 625, pergunta quem é o espírito mais perfeito, né? A espiritualidade diz, aliás, na pergunta do Kardec já tem. Quem é o espírito mais perfeito que a espiritualidade tem nos oferecido presente? Não foi há 2000 anos atrás, né? Para nos servir de modelo e guia. A resposta, vede Jesus. E Jesus nos ensinava a observar essa mente, porque você só consegue controlar a mente se você observa ela. Entendeu? A gente só consegue controlar alguma coisa se a gente observa. Se a gente não observa, nem sabe que isso está acontecendo. A gente é levado, que nem se nós fôssemos os passageiros de uma diligência e o condutor levasse-nos aonde ele queria e não com relação ao destino que a gente quer, não é? Então, de vez em quando a gente tem que olhar para fora e dizer assim, ô cocheiro, eu quero ir para lá, você está indo para a direita, eu quero ir para a esquerda. Enfim, Jesus nos ensinava com relação a isso no seu evangelho. Com relação ao futuro, naquela passagem, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Com o que havereis de comer, com o que havereis de vestir, etc. Não é? Então ele falava da atenção carinhosa do Pai para todas as criaturas. Ele mandava a gente observar a natureza, né? Os lírios do campo e os pássaros nos céus. Não tecem, nem fiam, nem Salomão, em toda a sua magnitude, jamais se vestiu como um desses lírios, né? Que hoje é tão bonito e amanhã é lançado no fogo, né? Que dirá de vocês? O carinho extremado que Deus tem por cada um de vocês, não é? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. E com relação ao passado, será que ele falou alguma coisa? Claro, falou. Todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Entendeu? Porque a gente fica aprisionado ao passado, né? Fica estancado, que nem aquela imagem também do Antigo Testamento da mulher de Ló, lembram? Quando eles fugiam de Sodoma e Gomorra e o anjo dizia assim, não olha para trás, né? Não olha para trás. Ela olha para trás e vira o quê? Estátua de sal, querendo dizer que o passado cristaliza, né? Quantas pessoas deixam de viver o momento presente porque ficam pensando, porque alguns são os saudosistas, né? Eu volta e meia recebo uma mensagem assim, que naqueles tempos que era bom, aí eles me mandam assim a vitrola, em cima da vitrola tem uma grapete, com uma cruche. Tem gente aqui que nem sabe o que eu estou falando, né? Aliás, o professor de filosofia estava falando para os seus alunos, né, sobre quando fez 20 anos da morte dos Mamonas, né? E a maioria dos alunos não estavam ainda aqui quando os Mamonas assassinas morreram, aquele conjunto, né? Então ele começou a falar, não, porque quando aí um aluno que era jovem perguntou assim, mas quem é Mamonas? Aí ele falou assim, não, Mamona, aquele conjunto de antigo e tal, da Brasília, que tinha aquela música da Brasília, o carro, lembra? De Brasília? Brasília Amarela, né? Aí o aluno falou assim, o que é Brasília? Aí ele falou, não, é aquele carro que tinha um carburador. Ele desistiu, né? 2 carburadores, né? O outro é do tempo, viu? No final da sessão a gente vai fazer uma prece, né? A todos aqueles que conheceram bem o Mamonas, né? Porque já está próximo, enfim. Obrigado. Ele está se entregando, antes da Brasília. Daqui a pouco ele vai falar da DKV, né? Da Rural. Enfim. Isso é só para a gente quebrar um pouco o clima, né? E voltando ao Cristo,
Só para a gente terminar com essa história, né? Então, quando ele disse assim, para ratificar que o espírito puro não tem futuro nem passado, tem um momento que ele enuncia o seguinte: antes de Abraão, eu sou. Não é? Entenderam a frase? Jesus diz assim: antes de Abraão, eu sou. Se fosse qualquer um de nós, né, presos ao passado, a gente ia dizer o quê? Antes de Abraão, eu era. Não é? Eu era. Mas para um espírito desse, que já venceu as limitações do corpo, da matéria e, naturalmente, do tempo, né? Vejam que Jesus não tinha tempo para ele, né? Quando ele mandou aqueles 2 discípulos, dizer assim, ó, vai até na entrada de Jerusalém, vocês vão encontrar um burrico. Aliás, foi ontem, né? Domingo de Ramos, né? Vocês vão encontrar um burricozinho, filhotinho, né? E tal, vocês falam com a pessoa, então, lá de onde ele estava, ele já estava vendo, né, no futuro o que ia acontecer. Então, para um espírito desse, naturalmente, o sermão profético, né, do Evangelho de Mateus. Por que agora eu vou tocar no assunto do sermão profético? Porque no sermão profético, alguns chamam profético, alguns chamam de escatológico, né? Porque a palavra escatos, escatológico, escatos, esse prefixo do grego, quer dizer fim ou finalidade. Fim ou finalidade. E lógico é estudo, não é? Filosofia, né? Estudo. Então, escatológico é o estudo do fim ou da finalidade. No caso, quando ele fala desses tempos que a gente está passando agora, né? A gente está passando por esse momento de transição, há 2000 anos Jesus, com a sua bondade infinita, ele já nos preparava para esse momento, não é? Então ele diz assim, naqueles dias os filhos se levantarão contra os pais, né? Os pais contra os filhos, irmãos contra irmãos, se, né, falarem para você subir no telhado, não desça do telhado, ele vai dando uma série, e ele diz assim, a iniquidade será tão grande, essa frase é sensacional, né? Eu estou sendo redundante, porque todas as frases do Evangelho e do Cristo são sensacionais. Nesses dias, a iniquidade será tão grande que a caridade de muitos esfriará. Dizendo assim, a aparente injustiça que a gente está vendo é tão grande que muita gente, por isso que eu falei que nas redes sociais as pessoas estão querendo se livrar desse mal de qualquer maneira. Não é? Nem que seja fuzilando, não tem que fuzilar. Tem que acabar com esse mal de qualquer maneira. Não é? Deixando de ser caridosos, benevolentes, indulgentes, pacientes, esperando, né? E tal. Então, eu estou citando o sermão escatológico, por quê? Porque exatamente numa frase desse sermão, muitos se escoram para reforçar que as penas são eternas. Uma má interpretação da frase do Cristo levou as pessoas a considerarem que os sofrimentos são eternos. Quando ele diz que o fogo, não é? O fogo desse sofrimento nunca se apagará. Entenderam? Esse fogo será eterno. Quando ele fala da separação no sermão escatológico, do joio, do trigo, do bode, da ovelha, dos que vão ficar à direita, dos que vão ficar à esquerda, não é? E aí ele explica, quem é que vai ficar à esquerda e à direita? Todo aquele que me visitar, todo aquele que me der de beber, me alimentar, me abrigar em sua casa, for me visitar quando eu estiver preso ou no hospital, não é? Todo esse ficará à minha direita. E aí os discípulos perguntam, mas quando nós fomos te visitar? Quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos. Olha como é que Jesus se coloca para toda a humanidade.
não é? Ele não se coloca como um Deus, como um ídolo inatingível. Ele se coloca como um irmão maior. Todas as vezes que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis, não é? Então, nesse sermão escatológico, quando ele fala que esse sofrimento é eterno, existe a explicação, obviamente não vai dar tempo, gente, mas fica como dever de casa, tá? Por favor, da próxima vez que eu vier aqui eu vou perguntar, tá? Se vocês cumpriram. Leiam, por favor, essas mensagens de Platão, de Lamennais, de Paulo de Tarso, o comentário de Kardec no final, porque são absolutamente extraordinários. E esses espíritos explicam que o termo eterno do hebraico é diferente do nosso infinito, né? Porque a gente, quando fala eterno, é que não acaba nunca. E eles explicam que é enquanto a pessoa está sofrendo, não é? Que é exatamente essa pergunta aqui, que a gente já viu. Vai durar enquanto o espírito estiver remoendo as suas culpas, estiver nessa condição. Não vai depender, porque a divindade respeita o livre-arbítrio até nesse momento. Não é? Até no momento da restauração, o nosso livre-arbítrio é respeitado. Na hora de cometer a bobagem, a gente não teve a liberdade? Agora, para reparar o erro, a gente tem essa mesma liberdade. Então, a divindade não vai interferir nessa condição. A divindade está sempre pronta a nos receber de braços abertos, não é? Como na parábola do filho pródigo. Lembram da parábola do filho pródigo? Não é? E vejam que é o próprio filho pródigo que se restaura. Ele diz assim, levantar-me-ei, que ele estava no chão, comendo com os porcos a comida dos porcos, né? Porque o espírito, ele cansa de fazer o mal, ele cansa de nadar contra a correnteza, que nem a piracema, né? Conhecem a piracema? Aquele peixinho nadando contra a correnteza para tentar chegar lá em cima para desovar. Nós, humanos, também temos a nossa piracema. Tem um dia que a gente cansa de nadar contra a correnteza. E a gente segue o fluxo da lei divina. E quando a gente volta, Deus está nos esperando, ou seja, a lei divina está nos esperando de braços abertos. Eu gostaria de encerrar com... Posso 2 minutinhos? Porque eu acredito firmemente, por conta disso tudo que eu estou falando para vocês, numa coisa chamada deusidência. Deusidência. É um neologismo que não foi eu que criei, foi um amigo meu e eu adotei, né? Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Deus agindo o tempo inteiro em todas as situações, né? Então, quando eu estava preparando esse estudo, eu recebi essa mensagem. Logo depois que eu terminei, eu recebi essa mensagem. E a gente recebe tanta bobagem, assim, tanta coisa descartável, né? E foi uma das mensagens mais bonitas que eu já recebi no WhatsApp e que tem a ver com o nosso estudo. Quanto tempo vai durar o nosso sofrimento? Vai depender da gente, né? Mas uma coisa a gente tem que ter certeza absoluta, é que Deus está com a gente. E essa mensagem diz assim, no começo, eu via Deus como um observador, um juiz que ficava de olho nas coisas erradas que eu fazia. Daí, quando eu morresse, ele saberia se eu mereceria o céu ou o inferno. Ele estava sempre lá, como um presidente. Eu sempre soube quem era Deus, porém eu não o conhecia de verdade. Porém, depois de um tempo, quando conheci melhor, ficou parecendo que a vida era como um passeio de bicicleta para 2 pessoas. E eu notei que Deus estava no banco de trás, me ajudando a pedalar. Daí, de uma hora para outra, ele sugeriu que trocássemos de lugar. E a vida não foi a mesma desde então. A vida com Deus pedalando tinha se tornado muito mais tranquila.
Quando eu tinha o controle, eu sabia o caminho, mas não andava na direção certa. Mas quando Deus assumiu a bicicleta, ele conhecia atalhos maravilhosos. Passei a subir montanhas e atravessar terrenos perigosos em alta velocidade. Tudo que eu podia fazer era seguir em frente. Porém, tudo aquilo, embora tudo parecesse loucura, ele sempre dizia: pedala, meu filho, pedala. Eu ficava preocupado, ansioso e perguntava: para onde o Senhor está me levando? E Deus ria tanto e não me dava uma resposta. E eu então comecei a confiar nele. Logo me esqueci da minha vida rotineira, sofrida, e comecei a participar da aventura. Quando dizia que estava assustado, ele virava para trás, tocava na minha mão e mandava eu pedalar. No começo eu não confiei muito em Deus, quando ele assumiu o controle da minha vida. Achei que ele a destruiria. Mas o Senhor conhecia os segredos da bicicleta, sabia como incliná-la para fazer curvas fechadas, pular para evitar lugares cheios de pedras, aumentar a velocidade para encurtar os caminhos difíceis. Também estou aprendendo a ficar calado e pedalar nos lugares mais complicados, e ainda apreciar a paisagem, a brisa fresca e o meu rosto, com o meu companheiro Deus. E quando estou certo de que não posso mais seguir em frente, ele apenas sorri para mim e diz: pedala, meu filho, pedala. Vamos pedalar com Jesus. Muito obrigado.